Guarulhos, hoje é quinta-feira, obrigado pela sua audiência. 1º de abril de 2021, semana de Páscoa, todo mundo aí com ovo de Páscoa. Eu não ganhei, se alguém quiser me presentear, estou aqui de braços abertos. Boa noite, Lucas Braga, Felipe Pó e toda a nossa retaguarda técnica da TV Guarulhos. Vamos iniciar o debate desta quinta-feira com um boa noite esportivo do jornalista Diego Alves. Boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Guarulhos. Você que acompanha a gente pelo Canal 3, pelo Facebook também da TV Guarulhos. Bom, o destaque de hoje, daqui a pouco eu vou conversar com o Tony Oliveira, com o David Xavier e também com o presidente da UIMPRO, o Rodrigo Moura, ele que é o atual presidente da UIMPRO, que é a equipe de futsal aqui da cidade de Guarulhos, que está planejando aí, Geraldo, assim, obviamente, que as coisas melhorarem no cenário da saúde, voltar com uma equipe adulta, né? Uma equipe da categoria principal, a disputar campeonatos da Liga Paulista. A UIMPRO, que é uma equipe extremamente tradicional na cidade de Guarulhos, que continua funcionando. Já tivemos equipes tradicionais da cidade, que infelizmente já encerraram suas atividades, mas a UIMPRO permanece, é uma dessas, e a gente vai conversar com ele daqui a pouco. Tá certo, o jornalista Diego Alves daqui a pouco com a sua equipe, os trepidantes do esporte, aqui no Debate Guarulhos. Lucas Braga, vamos ao portal de notícia guarulhosendestaque.com.br, você é meu convidado. E atenção, hein? Consumidores devem ficar atentos com compras da Semana Santa. Acredite se quiser. Mega da virada. Prêmio não é resgatado e dinheiro vai para o FIES. Tá. Ai, se sou eu, hein? Pandemia afeta a venda de chocolates, pescados e a hotelaria na Páscoa. Essas e outras notícias do portal guarulhosendestaque.com.br. Lucas Braga, Break News. Daqui a pouco a gente volta conversando com o nosso especialista em mecânica, Wagner Pedro, em 1 minuto. Olá, eu sou o Dr. Vinícius, diretor clínico da Oral Unique, uma clínica odontológica completa, especializada em implantes, que acaba de chegar em Guarulhos. Aqui, os implantes são realizados por profissionais especializados e planejamento exclusivo para você. Venha conhecer a Oral Unique e aproveite essa chance única de ter o seu belo sorriso. Ligue agora e agende a sua avaliação. Oral Unique, cada sorriso é único. Estamos de volta ao vivo às 20h36. Vamos conversar agora, até respeitando as normas e também tendo cuidado com os nossos convidados. E através desse cuidado, estamos falando através da internet com o nosso especialista Wagner Pedro. Boa noite. Boa noite, Geraldo, tudo bem? Boa noite, Guarulhos. Vamos falar mais um pouquinho sobre manutenção e algumas dicas aí, Geraldo, como prevenir aí algumas impurezas no nosso motor aí. Vamos dar umas dicas aí. Maravilha. E eu vejo com a produção do Roger Santana, parabéns, Roger, pela produção. Estamos ao vivo lá do Centro Automotivo. E aí, Wagner, é verdade que hoje é comum chegar no centro automotivo, carros com problemas de óleo, aquela velho hábito de completar o óleo, né, de forma equivocada. Quais os problemas para o motor do carro quando isso acontece? Então, Geraldo, para você ter uma ideia, essa semana apareceu um carro aqui pra gente. E por incrível que pareça, a gente tirou o bujão para fazer a troca de óleo, o óleo não saiu. Meu Deus! Imagina você tirar um bujão do cárter
para esgotar o óleo e o óleo nem sair. E aí você cutucar ali e você derramar um mingau, né? Aquele óleo grosso, pesado. Isso acontece muitas vezes porque a pessoa ela fica completando muito óleo, não faz a troca correta, esse óleo misturado lá dentro com óleo mineral, óleo sintético, óleo semissintético, acaba virando essa pasta e as consequências para o motor é muito grave, Geraldo, porque a gente sabe, né, que o óleo ele lubrifica ali a parte de virabrequim, bronzinas, comando de válvula. Hoje os carros tuchos hidráulicos ali, a lubrificação tem que ser perfeita, um óleo na viscosidade correta. Aí a pessoa não fica trocando óleo, faz ali, fica só completando. Você imagina o que acontece com o motor, né? Chega nos estados aqui lastimável pra gente, por falta de cuidado mesmo, viu, Geraldo? Estou falando com Wagner Pedro, da Personality Car, ele que é especialista em mecânica de automóvel. Agora, além disso, Wagner, tem um diferencial que é difícil encontrar no mercado, e eu vejo que aí na Personality Car você tem esse cuidado. Por exemplo, a qualidade do combustível. Muitas vezes o barato sai caro. De que maneira vocês aí na Personality Car têm orientado o seu cliente na preservação do motor do carro e em ter um local da sua confiança para abastecer o carro? Geraldo, por incrível que pareça, eu tenho o costume de pegar pelo menos 5 litros de cada posto próximo aqui da região, próximo aqui da oficina mecânica, e fazer aquela dosagem, né, para saber se aquele combustível realmente está de acordo. Então, quando o cliente está conosco aqui, eu faço questão de falar para ele, posto de gasolina tal, na bandeira tal, ele está com uma qualidade ótima. Pode abastecer lá que o posto tá bom. A gente não pode 100% ali condenar, porque igual a gente mencionou, Geraldo, que tem vezes que a bomba ela puxa uma reserva do tanque do combustível quando está no nível baixo no posto. Então é muito relativo. Mas quando a gente faz essa medição, a gente costuma indicar o cliente no posto que a gente realmente tem o costume. Ele passando a ter um posto de confiança, sempre abastecer nesse posto e pedir nota fiscal. Se porventura abasteceu, sempre no mesmo posto, e porventura deu algum problema no motor, com a nota fiscal, e a gente detectando aqui que realmente o combustível causou o problema, ele consegue recorrer e ter ali os seus recursos ali, principalmente manutenção e garantia do posto de gasolina, tendo ali a nota fiscal que ele comprou. Wagner da Personality Car, você tem aí um cabeçote do seu lado, né? Eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador os danos causados pelo o óleo, né, que você acabou de falar, de péssima qualidade, e aí você tem um demonstrativo que o Roger Santana preparou para você. Fique à vontade. Realmente, Geraldo, quando a gente tem um cabeçote que ele recebe o combustível, principalmente nas válvulas de admissão. Se você pega um combustível adulterado, vamos falar um pouquinho do combustível para entrar na linha de raciocínio que a gente estava até falando. Se você coloca um combustível adulterado e essa válvula, Geraldo, ela engripa, porque o combustível adulterado ele tem muito solvente. E isso cria como se fosse uma cola. Aí você imagina uma válvula do cabeçote travando e você tem um problema como esse, ó, que é uma válvula que estourou a cabeça do pistão. Meu Deus. Então, quando você tem um problema desse tipo aqui, Geraldo, uma válvula na cabeça do pistão, você imagina, ela quebrou por quê? O combustível adulterado não fez com que a válvula trabalhasse no tempo correto, ela engripou por causa do solvente, essa válvula parou aberta, automaticamente bateu na cabeça do pistão, porque existe ali um sincronismo, né? Que é aquele sincronismo da correia dentada, o sincronismo da corrente. Saiu do sincronismo, ou essa válvula travou aberta devido à impureza, devido a óleo que não se troca, porque a válvula também trabalha lubrificada, combustível adulterado, você tem esse problema aí,
sair o sincronismo e pegar uma válvula na cabeça do pistão. Essa aqui é a dos menores, entortar as válvulas. Mas geralmente chega a quebrar a válvula, estourar o bloco do motor a ponto de condenar o motor, Geraldo, por causa de combustível e óleo que não troca no tempo correto. Que nome específico você dá para isso? O correto seria a limpeza, né? De todos esses componentes. Quando a gente fala de descarbonização, Geraldo, usam alguns produtos para que descarbonize o motor, descarbonize o combustível, mas a gente não recomenda. Porque se a gente parar e analisar, nós temos aqui um coletor de admissão, é uma peça que, Geraldo, ela tem muita sujeira, muita crosta. Essa é uma peça que foi dado banho químico. A Personality Car tem produtos químicos que conseguem fazer a limpeza, a descarbonização dessa peça aqui, muito geral. Bom, isso aí. E quando a gente faz essa limpeza, o motor corresponde tanto na parte de injeção, né, o que a gente fala aqui, que aqui vai o corpo do TBI, onde esse corpo está limpo, o tempo de ar e alimentação do motor é muito mais rápido. Então, fazer a descarbonização do motor com química, tirando a peça, levando para a retífica, é muito mais prático do que você usar um descarbonizante a spray. Muitas pessoas têm costume de ver esses aerosol ali e você jogar no corpo do TBI, isso é problema, porque ele solta o solvente do combustível que acaba caindo para a válvula também e complicando mais a vida do carro do cliente. Então a gente recomenda que isso venha para nós, a gente tira o coletor, tira o cabeçote para fazer a descarbonização, porque alguns produtos que a gente mencionou que é colocado no óleo, ele acaba causando outros problemas, porque o pescador, Geraldo, ele não dá conta de receber tanta sujeira que ele usou um produto para poder descarbonizar. Então o correto é tirar o cárter, dar um banho químico no cárter, descarbonizar o coletor de admissão e fazer uma limpeza geral, porque o correto de um cabeçote estar trabalhando é dessa forma, sem impureza, sem crosta, sem sujeira. Quando ele começa a ficar muito sujo ou encrostado, o correto mesmo é vir para a retífica fazer essa limpeza para poder ter uma vida longa do motor e o consumo também, viu, Geraldo? Isso influencia muito no consumo. As pessoas acham que não tem, mas tem tudo a ver. Se o combustível cai limpo na câmara de explosão, com certeza ele vai ter uma economia muito maior. Wagner Pedro, da Personality Car, especialista em mecânica. O seu resumo, Wagner? Geraldo, a gente gosta de recomendar bastante os nossos clientes a fazer aquela manutenção preventiva sempre com o carro, periodicamente, cada 15 dias ou uma vez por mês, no mínimo. Dá uma passada na oficina, conferir vela, nível de água, nível de óleo, conferir se o motor não está carbonizado, se precisa fazer algum tipo de limpeza. Esse tipo de serviço não tem custo, fazer o orçamento para o cliente. Avaliar para ver se o carro dele realmente está em estado ok para ele poder fazer uma viagem. Então, é muito importante marcar para poder fazer uma visita para a gente e dar uma avaliada no veículo para ver se nessa parte de lubrificação, que as pessoas não têm costume de ver, né, que ela só vai em alguns lugares aí, só troca. É verdade. Não tem costume de examinar se está ok. E fazer uma descarbonização no motor aí para fazer o motor aí ter uma vida longa, útil aí de 5 anos, que é o que é correto, né? Não esses motorzinhos que tá durando aí 1 ano, 6 meses, motor novo, por causa que a pessoa não troca o óleo no tempo certo. Wagner Pedro, onde é que fica a Personality Car? A gente fica aqui na Avenida Barbegrim, número 750, no Jardim Santa Clara. Aqui, bem próximo aqui do Bosque Maia, viu, Geraldo? Wagner Pedro, nosso especialista em mecânica de todas as quintas-feiras, com a produção do Roger Santana. Muito obrigado. Boa noite, Wagner. Boa noite, Geraldo. Até mais. Até mais. Até a próxima quinta-feira. Em 1 minuto você tem os Trepidantes do Esporte com o jornalista Diego Alves. Em 1 minuto, segura aí. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br
e faça sua cotação agora mesmo. Nossa casa é o nosso melhor lugar, onde descansamos e compartilhamos momentos de lazer e bem-estar. A Local Novo oferece as melhores opções de imóveis para alugar ou comprar em São Paulo, Guarulhos e região. São várias opções para quem precisa se mudar ou para quem precisa colocar um imóvel à disposição. Sua família merece um local novo. Acesse localnovoimóveis.com.br e conheça a melhor opção para você. De volta aqui no Debate Guarulhos, estamos ao vivo agora para todo mundo, né? Através da internet, para Guarulhos, obviamente, pelo canal 3 da NET. E no Facebook da TV Guarulhos também, você pode compartilhar para o mundo inteiro. Falando agora de esporte, você também pode acompanhar pelas redes sociais do Guarulhos em Destaque, no YouTube e no Facebook também. Bom, vamos falar de esporte, então tá? Então, obrigado, Lucas Braga, tá aí à sua direita, sua esquerda aqui no canto inferior da tela. Os endereços para você também poder acompanhar o programa de hoje, os demais programas durante a semana. Bom, já estou ao vivo aqui com os nossos convidados desse bloco esportivo. Põe na tela aí, Lucas Braga, por favor. Eu vou conversar agora nesse bloco com o meu amigo jornalista David Xavier, que já está a postos aí, e também com o presidente da Wimpro, Rodrigo Moura. O Wimpro, equipe tradicionalíssima do futsal da cidade de Guarulhos, lançou grandes jogadores aí na sua história, década de 80, principalmente na década de 90, grandes títulos conquistados também, não só títulos estaduais, mas nacionais também. E eu converso com o Rodrigo Moura. Boa noite, presidente, tudo bem? Obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Boa noite, Diego, tudo bem? Como vai? Bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite de vocês aí, viu? Eu que agradeço. Pra gente poder falar um pouquinho da nossa Wimpro, né, que tá meio um pouco esquecida, né, mas acho que agora retornando pro cenário principal, né? Tá certo, aí com a blusa aí da Wimpro, né, bem legal, eu acho essas coisas bem legais, a gente vai conversar bastante com você. O David tá aí também, meu grande Lucas? Cadê o David Xavier? Olha ele aí, David Xavier, jornalista esportivo. Tudo bom, David? Boa noite. Boa noite a você, Diego, tudo bem? Graças a Deus, um abraço, sempre um prazer. Presidente Rodrigo, prazer também estar falando contigo, e força aí para o Wimpro. Tá certo, boa noite, Diego. Boa noite, David. Aliás, David, você a gente vai fazendo perguntas, você também, por favor, tiver perguntas aí pro presidente, pro Rodrigo, você fique à vontade. Presidente, eu já começo assim, essa entrevista perguntando como é que surgiu essa ideia de voltar com a Wimpro na categoria principal. Você que ligou a TV, que não sabe muito bem o que a gente tá falando, é o seguinte, as equipes, falando do futsal, elas têm as categorias menores e tem aquela, né, a principal, o adulto, né? A Wimpro passou um grande tempo aí só com as categorias menores, desenvolvendo o trabalho. E aí, como é que começou esse planejamento para voltar para o adulto, presidente? Diego, acabou acontecendo, tá? Assim, a gente não foi muito planejado, assim, né? Como que eu posso dizer? A gente começou com as menores, como você sabe, né? A partir da hora que a Wimpro parou de jogar o profissional. E nesse momento a gente não tinha expectativa de retornar nem com sub-20, né, na época. Certo. O que aconteceu é que há 3 anos atrás, né, o Tom acabou nos fazendo um convite, que era o secretário no momento, né, para jogar os Jogos Abertos. E aí o nosso querido Zé Roberto, né, ele montou um time e ele conseguiu ser campeão dos Jogos Abertos, classificando para os Jogos Regionais, né? E com isso, assim, a gente começou a ter um carinho mais especial com o Sub-20, né? E isso houve um crescimento natural. Em 2019, né, continuamos jogando a liga, tanto a regional quanto o estadual, o aberto, né? Porém, jogamos também a Liga Paulista de futsal, e é onde batemos campeões também em 2019. Então isso abriu nossos olhos de tentar almejar algo mais, mas ainda não era o momento.
Agora, nesse ano, houve uma mudança no regulamento dos jogos regionais e jogos abertos. Então, hoje, agora não é mais sub-20, é sub-23. Certo. E sendo sub-23, é a equipe principal, né? Aham. Então, nós consultamos o nosso patrocinador, que é a clínica Sua Imagem, né, o Wagner. Falamos também com a prefeitura, né, que no momento era o Rogério Harman, né? E eles deram total apoio para montar esse time, né? E assim, nos dando apoio, tanto no caso da clínica Sua Imagem, dando apoio financeiro, e aqui a prefeitura nos dando apoio logístico, né? E até mesmo pagando algumas taxas de arbitragem, etc, né? Aham. Então aí acabou aquele sonho que nós tínhamos, né? Acabou saindo da caixinha até um pouco antes que esperávamos, né? Entendi. Mas nesse momento nós estamos indo com um time bastante, assim, é um time cascudo, um time que vários deles já foram campeões, né? Mas é um time ainda um pouco, como que eu posso dizer, assim, iniciante, né? Entendi. Informação aí, né? Vamos dizer, mesmo no profissional, mas um elenco em formação, né? Mas assim, Isso. isso é muito legal porque a gente sempre. Me lembro que sempre cobrimos o futsal, sempre cobrimos a Uimpro. Inclusive, me lembro que em 2008, o Geraldo tá aqui. Acho que 2008, né, Geraldo? A Uimpro foi campeã sub-20 aqui no Tomeuzão. Nós fizemos a cobertura dos 3 jogos, então a gente tem um carinho aí pela Uimpro. Ô, David, tem uma pergunta aí pro nosso presidente sobre essa volta aí da Uimpro no profissional, no adulto? Você até citou aí a questão do Tomeuzão, é uma questão bastante interessante. O Tomeuzão está fechado, está em reformas ainda, né? Reformas, digamos, atrasadas, ainda não terminou, era para terminar agora em 15 de janeiro e por conta da pandemia vai postergando, né? E aí, a princípio, a Uimpro joga no ginásio Fioravante Erbolino, que é o ginásio hoje remodelado, mas a casa da Uimpro nos últimos tempos sempre foi aí o metalúrgico, né, na região do Primavera. Eu ia perguntar pro Rodrigo por que não levar os jogos ao Sindicato dos Metalúrgicos lá no Primavera, que tem uma estrutura legal, tem uma estrutura boa, inclusive para transmissão, né, de imprensa. Enfim, por que esse paralelo, levar lá pro Fioravante e deixar o ginásio dos metalúrgicos? Então, David, a questão foi a questão da pandemia, né? A questão da pandemia, o clube inteiro do sindicato, né, está fechado. E assim, não tem previsão de abertura enquanto não tiver uma solução para a questão da pandemia. Então, assim, realmente, esses últimos anos a gente anda jogando lá, né? E gostamos muito lá, o pessoal do sindicato é muito gente boa conosco, sempre nos atende muito bem, mas infelizmente, devido à pandemia, eles estão com o clube fechado, né? Então, infelizmente, nós não podemos utilizar a quadra, né? Ô, presidente, essa volta do principal, além dos jogos regionais, quando voltar, obviamente, dos abertos, vocês também vão jogar a Liga Paulista, né? Sim, a Liga Paulista. Na Liga Paulista, a Uimpro, como é que tá essa questão de filiação, né? Eu sei que há um tempo atrás, não sei se ainda está assim, o clube tinha que ter uma carta permanente, tem a carta convite, tem o aluguel da carta. Como é que tá isso daí? Ainda existe essa possibilidade de você comprar, né, uma vaga vitalícia. A né? vaga, né? Exatamente, essa é a palavra certa. Nesse momento nós vamos jogar como convidado, né? Nós vamos pagar um valor, né? Inclusive que foi dividido para a gente, né? Mensal, né? Mas enfim, vamos jogar assim, vamos como convidado, né? Não estamos comprando a vaga nesse momento, né? Entendi. O valor assim ainda não está dentro dos nossos caixas, né?
Sim. Não, mas já é um grande avanço. A Liga já tem uma previsão, presidente, de, mesmo com a pandemia... A gente tá aqui, né, você que tá acompanhando a gente, todas as nossas perguntas têm um asterisco, né, por conta da pandemia, né? Então, assim, qualquer tipo de data que a gente fale aqui, acho que também, até pro presidente, qualquer tipo de planejamento, entenda você que tá acompanhando a gente, tem um asterisco que a gente não sabe, a gente... como é que vai funcionar no mês de abril, enfim. Mas a Liga já falou pra vocês uma data de início, presidente? Prevista, Olha, assim, a previsão? estamos esperando, vamos ter uma reunião agora no começo desse mês, né? A próxima semana. Mas a nossa, é só pegar aqui, a nossa estreia tá entre o dia 20 ao 24 contra o Taubaté. Ah, já tem até uma pré-tabela, uma tabela... Já existe uma pré-tabela, já foi sorteado os grupos, né? Nós estamos no grupo B. Posso até passar aqui para o Diego, né? Por favor. Vou passar aqui, mas ainda não está definido, né? Se caso a pandemia, essa questão de lockdown, né? Mais ou menos o sistema de emergência agora que a gente está, né? Progredir, né? Provavelmente o primeiro jogo vai se tornar o último, sabe? E vai ser assim até a gente conseguir jogar. Entendi. Então a estreia, nesse momento, está marcada contra o Taubaté dia 20 e... Entre o dia 20 e 26, não está ainda determinado. Não está definido ainda. E aí o jogo seria onde, presidente? Também não está definido o local. Seria fora, seria fora, na casa deles. Lá em Taubaté, que aliás é uma cidade que tem políticas públicas voltadas para o esporte há muitos anos. Resultado, prova disso, você tem equipe de vôlei masculino, você tem o time de futebol, né, na Série A2, você tem uma estrutura lá muito legal, o próprio futsal, né, Taubaté, São José, as cidades ali do Vale do Paraíba, elas têm uma política pública esportiva muito interessante. David Xavier, tem mais uma pergunta aí pro presidente sobre essa volta da UIM para o profissional, principalmente disputando um dos principais campeonatos, ou o principal campeonato estadual do país no futsal. Vamos lá, exatamente em cima dessa tabela, né? O presidente aí falou que a UIMP está no grupo B, estreia contra o Taubaté, você já até contextualizou, Diego, da força que tem o Taubaté no esporte, no futsal, no vôlei, né? No próprio futebol, que vem tentando voltar aí as divisões maiores do futebol paulista. O São José conseguiu, aliás, Vale do Paraíba, né, que vem tentando isso. Sim. E o Taubaté disputa também a Série A2 e Série A3 da competição. Mas aí o grupo tem Taubaté, a FIB, né, de Bauru, Ioca de Guaratinguetá, Taboão da Serra, Jacareí e São Paulo. Mas aí a gente percebe, Taubaté, FIB e o Ioca, 3 equipes que disputam aí há muito tempo e dão muito trabalho nesse âmbito estadual. E o São Paulo também, que é uma equipe de camisa. Então é um grupo complicado da UIMP. Eu queria que o presidente falasse exatamente sobre esse grupo e como deve ser o comportamento desses jogadores da UIMP, que é um time jovem e ainda mais, agregando a isso, é um time que está voltando, né? Sim, é bem pertinente, mas você esqueceu de um também, viu? O CATS. O CATS Taboão da Serra, né? É um time bem forte também, que normalmente tem algumas parcerias com São Paulo, né? E acaba tendo, assim, um time bem competitivo, né? Então, assim, olha, na verdade, assim, a gente está estreando, né? A nossa expectativa é de classificar na primeira fase, né? E tentar uma classificação para a segunda fase, tá? Que seriam umas oitavas de final, né? Classificam quantos, presidente? Vão classificar, se não me engano, 4 de cada chave. Desculpa, 4 de cada chave. Eu não tenho tá assim. Tudo muito provisório, né? Mas 4 de cada chave, né? Então, assim, eu acredito que vai ser complicado o início para nós, né? Mas eu acredito que 2 jogos os nossos jogadores já vão começar a entender um pouco mais o jogo, né? Porque cada categoria, vocês sabem, tem alguns diferenciais, né? Nosso time vai ser um time jovem, então vai ser assim entre 20 a 23 anos. Então, assim, não tem tanta experiência, porém tem muita vontade, raça, velocidade, né? Então
Eu acho que vai ser... O primeiro ano é um pouco mais complicado, mas eu acho que os primeiros jogos, talvez sim. Mas depois já entra numa normalidade, né? Não, e é muito legal, assim, primeiro, assim, a gente caminhando aqui pro final, eu quero parabenizar você, presidente, e eu sei que no seu nome, toda a diretoria, todos os pais, né, todas as famílias de atletas que eu sei que ajudam. Hoje o esporte há muito tempo funciona dessa maneira, né? Os pais acabam sendo um dos mantenedores aí de qualquer equipe. Então, já queria parabenizar porque é um passo importante, né, David? A gente que cobre o esporte guarulhense há muito tempo, você conseguir equilibrar um bom trabalho na base, que vocês já fazem há muito tempo, né, Rodrigo? Há muitos anos, e conseguir também transformar isso, executando aí esse trabalho no profissional. Isso é muito legal, isso fortalece o esporte da cidade, fortalece a modalidade no país, né? Porque quando você tem uma equipe, mais uma equipe disputando o campeonato estadual, você fortalece a modalidade no país. Então, assim, eu fico muito feliz por essa iniciativa de vocês e torço para que, se Deus quiser, vocês consigam permanecer. Quem que é o treinador? Quem que vai ser o comandante aí desse time, presidente? É o Willer, né, que já veio comandando o time já esses últimos anos, né? Inclusive foi o campeão do em 2019, né, da Liga. Sub-20, né? Então ele que vai continuar o trabalho, inclusive com esses atletas também, né? Ou outro que compôs o grupo, né? Mas o grupo também seria um grupo que a gente já vem trabalhando eles há algum tempo. O nosso retorno, perdão, presidente, nosso retorno aqui, eu não sei se o que você ouviu bem, David, aí? Você ouviu legal? Consegui ouvir bem, sim. Então tá, não foi só aqui então para nós. Então, pelo que eu entendi, então é o Willer, né, presidente? Isso, é o professor Willer. Tá, legal. O Willer que já é um treinador experiente, né? Já treinou times de Liga Nacional, né? Se eu não me engano, sim. Suzano, né? Se não me falha a memória aqui, o Willer já treinou equipes aí fortes. Trabalhou no Mogi também. No Mogi também, Mogi, né? Isso. É um treinador experiente, né? Um treinador que já tem... E aí vocês têm também Obrigado aqui ao nosso Lucas Braga, já ajustamos aqui. E eu acho, né, David, essa coisa, claro, a Unimpro entra como convidada, e esses jogadores novos, eles querem mostrar trabalho, né, David? Então, vontade não vai faltar, né? Perfeito. E eu acho também interessante, Diego, até emendando uma outra pergunta, a Unimpro voltando, né? O presidente já está dando aí uma entrevista aqui para a TV Guarulhos, né? Na nossa parte esportiva. Consegui fazer também uma matéria para o portal IG. Eu queria que o presidente falasse também desse plano de marketing, né? Porque as mídias sociais da Unimpro terão que ser movimentadas, né? A Unimpro terá nova visibilidade, então precisará se mostrar. Como é que vai ser esse planejamento aí, ô presidente, de mídias sociais? Muito obrigado pela pergunta, David, porque nós fechamos uma parceria com uma empresa, né? Ela chama Scout Sports, né? Ela já trabalha com alguns times de futebol, então assim, ela vai nos orientar nessa parte das mídias, marketing esportivo, até mesmo como se comportar, né, com a marca, né, os eventos que precisam fazer. E eu acho que nós vamos ter um app, né, e assim, porque eu sou de administração, né, não sou de marketing, então assim, agora contratamos uma empresa especializada para dar um apoio, né, assim, conduzir, né, como que nós devemos trabalhar, né. Nós vimos alguns trabalhos nesses últimos anos do Magnus, né, do Pulo do Gato, né, que eles têm, assim, a parte de mídia deles é muito forte, né, e que dá um retorno também bastante significativo para a agremiação, né. E não só a agremiação, viu, presidente? Hoje eu estava até me reciclando aí na profissão esses dias, e na verdade, nos dias de hoje, a empresa, né, no caso o time de futsal, mas a empresa que não tem rede social, realmente o produto, a marca, ela fica para trás, né? O famoso brand, né, que eles falam. Ô presidente, caminhando aqui pro final, tem uma pergunta até do Tony Oliveira. O elenco é formado por jogadores da cidade? Se tem gente de fora, vocês têm alojamento, como é que tá isso daí? Olha, a maioria são aqui ou atletas próximos, né, ou da cidade.
Ah, tá. A maioria também já, como eu lhe falei, né, já vinha conosco, né? Entendi. Alguns deles, eu vou te falar que estão desde o sub-14. Ah, já tem uma identificação muito grande com o time. Sim, posso falar o Frank, né? Um deles que eu acho que está com a gente desde o sub-13. Então, tem o Guilherme que está com a gente, eu acho que desde o sub-10, sabe? Que legal, Então, isso é muito legal também. São meninos que agora já estão com 20 anos, já são homens, né? Que legal. Isso é muito legal. Presidente, eu quero agradecer a sua presença aqui no Debate Guarulhos. Mais uma vez, independente do resultado, independente da performance que vocês tenham nessa volta, vocês já estão de parabéns pelo trabalho sério que vocês desenvolvem. A Wimpro já há um bom tempo aí nessa nova gestão, nessa nova mentalidade que vocês vêm construindo há muito tempo. Parabéns, mande parabéns aí a todos os que são responsáveis aí por esse momento que vocês estão vivendo aí. Obrigado, viu? Obrigado vocês. Eu posso só agradecer algumas pessoas? Claro, por favor. Eu gostaria também de mostrar o nosso almanaque, não sei se vocês têm, se vocês não tiverem, eu gostaria de dar um para vocês, tá Opa, bom? por favor. Para você, Diego, quanto pro David, né? Aqui conta um pouquinho dessa história da Wimpro, essa história gloriosa, né? Então, um pouquinho do Jô, um pouquinho do Vander Carioca, né? Grande Jô. Então, grande Jô, né? Então, sempre faz as musiquinhas, sempre coisas bem bacanas, legal, né? Pô, vou receber com o maior prazer. Então, gostaria muito de entregar para vocês e gostaria de agradecer, principalmente o nosso vice-presidente, o Mário, que está fazendo até um leilão, né, de alguns desses almanaques, né? Que legal. E teve algumas pessoas que eu gostaria de agradecer que deram alguns lances. Esse Vamos lá. o vereador Ticiano Americano, o empresário Paulo Ferreira, o empresário Décio Pompeu, a empresária Fran Correia, o secretário de Habitação João Darcio, o secretário de Governo Americano, que essas pessoas estão ajudando que esse sonho, que o profissional continue aqui na cidade. Eu só tenho a agradecer. E obrigado vocês pelo espaço, viu, Diego e David, viu? Isso, eu que agradeço, presidente. Um grande abraço e a gente vai, com o maior prazer, pegar o almanaque. Obrigado e até uma próxima. Boa sorte aí, que Deus abençoe vocês. Fechado. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Valeu. Bom, a gente vai fazer um intervalo rápido. Aliás, o Lucas Braga, você que manda, Lucas Braga. Faz intervalo ou já chama o Toninho Oliveira? Estamos ao vivo aqui, 9 horas mais 10 minutos. Não? Então vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco eu volto com o David Xavier e o Toninho Oliveira também. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Sai daí não. Olá, eu sou o Dr. Vinícius, diretor clínico da Oral Unique, uma clínica odontológica completa, especializada em implantes, que acaba de chegar em Guarulhos. Aqui, os implantes são realizados por profissionais especializados e planejamento exclusivo para você. Venha conhecer a Oral Unique e aproveite essa chance única de ter o seu belo sorriso. Ligue agora e agende a sua avaliação. Oral Unique, cada sorriso é único. De volta aqui no Debate Guarulhos, estamos de volta aqui às 9 horas, 21 horas mais 11 minutinhos, no Facebook da TV Guarulhos também. E já está aí o T.O., cadê? Grande T.O. Toninho Oliveira, tudo bom, T.O.? Legal o almanaque ali da Wimpro, né? Gostei. Excelente. E se eu não estiver enganado, quem participou da confecção desse almanaque foi um ex-atleta da Wimpro, o Ronaldo, que também jogou comigo. Quem é? Ronaldo? Ronaldo. É ele mesmo, David? Você sabe disso? Boa noite. Não tô sabendo dessa história, não. Meu Deus, hein? Aliás, Theo, pessoas aí, como o presidente da Wimpro falou, pessoas que construíram a história da Wimpro, com certeza deve ter o Zé Roberto ali, nosso grande amigo que
que está morando com Deus agora, está ali o Jô, grande Jô, José Jocelânio, que você sabe o que eu vou falar agora, né? Que jogou, o Jô, pra quem não sabe, foi um dos técnicos da Uimpro, que jogou em vários clubes de futsal do país. Não. Eu não acredito. Ele jogou. Depois do seu Geraldo Júnior, parece que foi um tripidante do esporte. Não tem razão. Não, mas calma aí. Deixa eu terminar a informação, calma aí. O Jô, que é um dos grandes nomes do nosso futsal guarulhense, um dos grandes jogadores que nós já tivemos, enfim. Ele jogou num grande clube de futsal na década de 90 que já não existe mais. Foi um clube assim, David Xavier, foi um clube... foi um sopro, assim, surgiu e sumiu. Década de 90. Década de 90. Eu nasci em 91, então não tô lembrado. Não tá lembrado. Ô, Theo, você sabe qual time é? Que time é, Theo? Eu vi jogar. O Vandilton jogou nesse time, jogava só fera nesse time. Mas qual que é o nome desse time? Cães Vadios. Cães Vadios. O nome do time, Cães Vadios, já existiu, pode pesquisar aí, não tem ninguém de sacanagem aqui não. Cães Vadios. Você já jogou no Cães Vadios, Tony Oliveira? Não, Cães Vadios não, você sabe que eu joguei só em 2 times. Na Grefu e na Norton. E no Macedo. Que também não existe mais, né, Tony Oliveira? Diga-se de passagem. Eu também joguei, não, Macedo existe. Eu joguei na Baterias Marques também, lá também não era qualquer time que aquela camisa não. Grandes baterias, meu Deus, então tá o mistério que a gente trouxe. Oi, manda. Posso plantar uma situação aqui? Vai lá. Toninho Oliveira vai voltar pro Guarulhos numa função diferente. Ah, é? Vai ser técnico do eSports. Free Fire. Toninho Oliveira vai ser técnico do Free Fire. Ah, é verdade. O Guarulhos, eu não consigo não falar a de Guarulhos, cara. Me desculpem vocês do Guarulhos. Me perdoem, mas assim, é a de Guarulhos. Pra mim é a de Guarulhos. Mas o Guarulhos vai lançar um time virtual, né? Eu fiquei sabendo também. Exatamente. Bacana. Toninho Oliveira é treinador, do Free Fire e do FIFA também. Eu não sabia que você estava empresariando. Já foi contratado? Eu não sabia. Sua nova função agora. Senhores, vamos lá então, ó, rapidinho aqui. Põe o primeiro GC aí, Lucas Braga, por gentileza, nosso primeiro assunto. Hoje o Bragantino venceu, né, na Copa do Brasil, venceu o Luverdense por 2-1. E aí tá, a pergunta que eu faço pra vocês é essa. O Bragantino, no momento, futebolisticamente falando, dentro das 4 linhas, e do jeito também que tá até fora, é a 4ª força do futebol paulista? Olha, Diego, quer começar, Theo? Eu vou começar. Olha, eu penso que tudo se inicia fora das 4 linhas. Então, fora das 4 linhas, o Bragantino está indo bem. É a gestão. Você pega o Corinthians deve mais de 1 bilhão. Pega o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, são grandes potências aí. E agora? O que está acontecendo? Então, tudo começa fora das 4 linhas para você levar para dentro das 4 linhas. E aí os resultados começam a aparecer dentro das 4 linhas. E aí, David? É a 4ª força o Bragantino? Hoje? Não, é a segunda. Segunda, David Xavier? É a segunda, atrás só do Palmeiras. Você tá meio escuro, viu, David Xavier? Vê se consegue dar uma luz aí que você... Aê! Ficou melhor agora? Agora ficou melhor. É a segunda. Eu pensei exatamente nessa questão de gestão que o Toninho falou, e o Bragantino só tá atrás do Palmeiras por conta da conquista de títulos que o Palmeiras obteve nessa temporada. Palmeiras, Bragantino, e aí o resto briga, porque o Santos conquistou uma vaga na Libertadores, mas tem os seus problemas financeiros de gestão, seja, né? De gestão. São Paulo a mesma coisa. São Paulo era para ser campeão e terminou a temporada como terminou. O Corinthians, cara,
é carta absolutamente fora do baralho, e a gente tem até a expectativa que vai brigar para não cair de novo. Eu acho isso. A diferença daquela situação do Mancini, quando o Mancini chegou, é que o campeonato já estava em andamento, ele tinha maiores possibilidades de tirar o time daquela situação, como tirou. Mas agora vai começar tudo zerado, obviamente. Então, até a resposta na pergunta, o Bragantino é a segunda força, não é a quarta não, é a segunda. Aliás, os gols da vitória do time de Bragança Paulista foram marcados pelo Claudinho. Aliás, meu Deus, como o Corinthians conseguiu perder o Claudinho, né? Aliás, o Corinthians consegue umas façanhas assim negativas, absurdas. Claudinho, o Grêmio quis levar o Claudinho, né? Ofereceu um valor, mais o Jean-Pierre, mas o Bragantino não quis. Aliás, né, Tony Oliveira? Na minha opinião, o Bragantino é um dos candidatos ao título paulista. Não sei a sua opinião, mas pra mim briga pelo título. Concordo. Eu acho que o São Paulo também vai ter um time forte. Eu acredito que o São Paulo vem formando um grande elenco. E você sabe que para conquistar títulos não é um time, não são os 11 do campo, né? Então você tem que ter um elenco. Então o São Paulo está montando um elenco, que é o que o Bragantino também está. E aí eu falo novamente da gestão. O Bragantino ele está se preparando para se tornar realmente uma potência para não cair mais. Agora o Corinthians ele vai ter que fazer um planejamento a longo prazo, lutar contra rebaixamentos para depois ele se tornar um time de conquistas novamente. Sim, falando em Corinthians, nosso próximo assunto, pode tirar aí, grande Lucas Braga, nosso próximo assunto é exatamente esse. Hoje o presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro, recebeu recebeu líderes de torcida organizada para uma reunião, David Xavier. Membros da Gaviões da Fiel. Cara, esse tipo de reunião, assim, é democracia? Não, temos que ser democráticos. Ou é bagunça? Ou seja, você abriu seu clube e eles ficaram por 2 horas conversando. O que você entende desse tipo de atitude que um clube de futebol permite acontecer? No caso do Corinthians é cultura. Mas a cultura, você concorda com essa cultura? Eu concordar ou não concordo. Eu acho que em alguns momentos funciona, como quando o Corinthians estava numa situação muito delicada, aí o torcedor fez aquela questão do treino aberto, né? Tudo bem que ali não se treinava, era realmente para sentir o apoio da torcida, em véspera de clássico, nessas situações. Eu não concordo, mas entendo que no Corinthians é uma cultura criada e que muitas vezes dá certo. Isso falando de jogos, né? Quando o time está mal, a torcida do Corinthians vai e levanta. No caso de hoje, o maior problema, como até falamos no assunto anterior relacionado a todos os times paulistas, é gestão, é falta de dinheiro. Não sei até onde a torcida, nesse caso, consegue interferir, consegue resolver o problema. Se for um problema de campo, com alguns jogadores que ela julga que não estão honrando a camisa, que não estão dando tudo o que podem, até por algum tempo é solucionável esse problema. No modelo de gestão, não. Mas enfim, no Corinthians é uma cultura criada. Ô Toninho, você que é um treinador de futebol, já treinou vários clubes em diversos momentos, em diversas categorias, no profissional, enfim, na base. O quanto que isso você acha que traz de benefício para o clube, esse tipo de relacionamento, né, vamos dizer assim, entre clube e torcida organizada? Eu acredito que é só um relacionamento. Agora, quando você perde o jogo e o time passa no aeroporto e querem bater nos jogadores, acho que não leva nada. Agora, porque eu não gosto de misturar as coisas, né? Mas em político ninguém quer bater, né? Você quer bater no jogador de futebol? Eu não tenho medo de ninguém. Político ninguém quer bater. Eu entendo. Perdeu, quer bater no jogador de futebol. É o verdadeiro infelizmente a mentalidade brasileira é essa, infelizmente, né? Então, vai lá fazer uma reunião lá com o Bolsonaro para definir essa situação da nossa pandemia aí. Aí ninguém quer ir lá, ninguém quer se organizar para ir lá conversar com ele, mas quer conversar com o presidente do Corinthians. É verdade. Você matou agora, viu, Theo? Só mandar um abraço pro Paulo Nascimento, que tá acompanhando a gente pelo Facebook. Obrigado, Paulo, pela audiência. Segundo o Globoesporte.com, o GE,
os assuntos que foram os assuntos abordados, David Xavier. Situação financeira do clube, negociação do financiamento do estádio, né? E o direito de voto ao fiel torcedor. Achei interessante, os temas até que interessantes, assim. Essa aí do fiel torcedor, de voto do torcedor, é muito, muito importante, muito interessante. Sim. Eu acho que aí a torcida pode se fazer presente, né? De escolher o presidente do clube e não deixar só aos conselheiros fazerem isso. Até porque a gente conhece a política do Corinthians, que não é muito diferente da política brasileira, né? Não, bem parecido. Tá até na cara porque o André se reelegeu, né? Enfim, depois com o anúncio teve que ficar preso no banheiro porque o pessoal não concordou e sabia do que estava acontecendo. Mas essa última questão é uma questão pertinente. Agora o resto, qual foram as pautas aí, as duas primeiras? Andamento das negociações do financiamento do estádio do clube e a situação financeira, né? Também da equipe, do time. Tá, andamento das negociações, é só para saber da situação. E a segunda pauta é a mesma coisa, só para ter conhecimento de causa. O que a torcida vai poder fazer? Vai arrecadar dinheiro? A torcida não vai pagar. Então, até porque hoje, nesse cenário, quesito, né? A mais pertinente foi a terceira opção. Essa eu acho muito válida. E a gestão do futebol profissional e de base, transparência e outros projetos do clube. Enfim, como você falou, uma cultura que não sei se até hoje... tem coisas que a gente vê outros clubes, como o Toninho falou, dando exemplo de gestão, não sei se esse é o caminho pro Corinthians sair dessa, mas... Até eu acho que essa questão das categorias de base, ela teria que ser feita lá atrás, todo mundo estava vendo o que estava acontecendo, aí nesse caso a torcida deveria parar lá atrás e, esse caminho tá errado. O Corinthians também já criou essa cultura, já deve muito, e agora, entre aspas, é muito necessário essa situação que acontece na categoria de base, né? E precisa sair desse lamaçal financeiro. A situação hoje já está muito grave, então, para algumas pautas de discussões, a torcida deveria ter se manifestado um pouco antes. Bom, para a gente ir pro assunto final, pode pôr o outro assunto. Hoje o jornalista Paulo Vinícius Coelho, PVC, colocou no blog dele que os clubes paulistas já estão se organizando porque, segundo esse jornalista, tanto Federação Paulista de Futebol quanto CBF não vão mudar as suas datas. A Federação Paulista não vai mudar a data de encerramento e a CBF não vai mudar a data de início do Brasileirão, ou seja, o decreto emergencial até o dia 11 de abril. Né? Vamos supor que a partir do dia 12 o Paulista volte. Pelas contas, os clubes vão ter que jogar a cada 2 dias. Como é que os clubes vão fazer para essa maratona entre Paulista, a Copa do Brasil, Libertadores? David, responde essa primeira. Pensei que você ia começar, mas vamos lá. Como vão fazer? Vão ter que jogar. Vai ter que jogar. Até porque é isso que os clubes querem. Então vai ser o mesmo modelo do ano passado. Vai ter que jogar. A fase emergencial, ela vai até dia 11, como você citou. Mas... Poder ser prorrogada, né? E com certeza vai ser prorrogada, Diego. Até porque eu li uma notícia hoje, se eu não me engano, na Folha de São Paulo, que no dia 26 de abril, há uma perspectiva de que no dia 26 de abril, a cidade de São Paulo possa regredir à fase vermelha, né? Que nós estamos na fase emergencial, possa regredir à fase, avançar a fase vermelha, né? No caso, a cidade de São Paulo. Então já começa aí, a gente começa a perceber uma possível articulação para que comece a ser liberado os serviços, né? Então, em cima disso, também podemos entender que a fase emergencial vai ser estendida do dia 11 até mais ou menos o dia 20 ou dia 25. Então, se a CBF bate o pé e a federação bate o pé e os clubes querem jogar, vão ter que jogar a cada 2 dias. E fora a pressão da TV. E aí os treinadores fazem o quê, Tony Oliveira? Jogando a cada 2 dias. Joga num dia e põe o grupo na piscina no outro. faz o coletivo da madrugada. O técnico escala o time na madrugada, o coletivo da madrugada. Cara, e agora, pior que dando sei lá, uma outra visão. A Federação Paulista não é forte, então cria bolhas. Faz as bolhas. E aí, através das bolhas, ninguém sai da bolha e vai pro jogo.
Que foi o que a NBA fez. Claro, não tô comparando aqui, pelo amor de Deus. Não tô comparando nada. Eu tô dando uma informação. Foi o que a NBA fez no ano passado, né? A NBA fez isso. Sabe onde tá assim também? Na China. A China. Na China também. São bolhas. Eles criam as bolhas e ninguém sabe lá de dentro. Sim. É um dos caminhos, né? Mas aí é complicado. Você vai cobrar treinador como, né? Não vai treinar. Já não treina em períodos normais, sem pandemia. Jogando a cada 2 dias... Eu vou te falar uma coisa. O torcedor não quer saber disso. Até nós falamos na semana passada que a torcida do Sport foi lá na saída do estádio da Ilha do Retiro para conversar, entre aspas, com o jogador. Até essa semana estava pedindo a cabeça do Jair Ventura, técnico do Sport. Aí ganhou o clássico ontem pela Copa do Nordeste contra o Santa Cruz, já amenizou a situação. Já tá tudo legal. Tá tudo ótimo. Gente, programa bom, passa rápido. Deixa eu mandar um beijo pro meu filhão que tá me assistindo, viu, Tony Oliveira? João Miguel, que vai completar 7 anos, se Deus quiser. Obrigado. Beijo, filhão, minha esposa, meus filhos acompanhando. Tá acontecendo também o final da Superliga Feminina, né? Clássico mineiro, Minas e Praia, fazendo aí o primeiro jogo da decisão da Superliga. E o Galo perdeu hoje. Eu gosto das manchetes do Globoesporte.com, virou caldo. Perdeu pra Caldense. Por 2-1, Caldense de Poços de Caldas. Você já foi pra Poços de Caldas, Tony Oliveira? Já. Já? Fui a trabalho. Que isso, então? Fui a trabalho. A trabalho? A trabalho. Meu Deus, hein? Eu nem a trabalho fui pra lá, Tony Oliveira. Grande Theo, obrigado. Se Deus quiser, até semana que vem com mais esporte aqui na TV Guarulhos. O senhor que já viu o elenco do Cães Vadios desfilar nas quadras esportivas na década de 90. Grande abraço, Theo. Tive esse privilégio, era um timaço. Era um timaço. Um grande abraço, meu amigo Theo. David Xavier. Sabe quem que você tá parecendo, David Xavier? Com essa barba? Lá vem. Não, mas ô Tony Oliveira, eu tenho 1 minuto pra fazer essa piada infame. Você, no Globoesporte.com, tá a notícia assim, ó. Grêmio reincide com Vanderlei e divulga a lista do Gauchão. Você tá a cara do Vanderlei, o goleiro. O Tony Oliveira diria outra coisa. Tem um brinquedinho aí. É o Falcon, né? O Falcon. Meu Deus, amigos, obrigado. Ótimo feriado pra vocês e a gente se vê semana que vem. Obrigado, Theo. Obrigado, David Xavier. Você que ficou com a gente, obrigado, Deus te abençoe. Ótimo final de quinta-feira. Ainda não acabou quinta-feira, 9h30. Dá pra você pedir uma pizza aí, comida japonesa, enfim. Sexta-feira, feriadão. Se cuide, saia apenas se for necessário. Que Deus os abençoe e nos guarde. Grande abraço. Eu volto, se Deus permitir, quinta-feira que vem amanhã. Tem debate Guarulhos a partir das 8h30. Tchau, tchau.